Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta videoaula vamos falar sobre o transporte de bloco, o transporte por vesículas que ocorre na sua membrana plasmática. Esse processo é muito importante, principalmente no teu sistema imunológico, porque é um tipo de processo em que tuas células de defesa irá englobar micro-organismos e posteriormente eliminá-los do seu corpo, além de ser um processo muito importante no seu sistema digestório. O transporte em blocos, ou também chamado transporte por vesículas, ele ocorre de duas formas, por endocitose e por exocitose. O processo de endocitose é o processo de mandar substâncias para dentro da célula. O processo de exocitose é o processo de eliminar substâncias. Na endocitose, esse processo se dividirá em dois, que é a conhecida fagocitose e pinocitose. Já na exocitose, irá se dividir também em dois, que é a excreção e a secreção. Os nomes se parecem, mas não é a mesma coisa. Primeiro vamos falar sobre fagocitose. A fagocitose é um processo em que tuas células irão englobar partículas sólidas, o contrário da pinocitose, que é partícula líquida. No processo de fagocitose, a membrana plasmática da tua célula irá se projetar em direção às substâncias que ela irá englobar. Essas projeções são chamadas de pseudópodes ou falsos pés. Quando essa projeção da membrana encontra o objeto a ser englobado, ela vai formar uma vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossomo. Posteriormente, essa vesícula irá entrar dentro do seu citoplasma, onde ele poderá ser digerido pela tua célula através de uma organela chamada lisossomos. Esse é um processo muito interessante que ocorre no nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando você entra em contato com uma bactéria. Essa bactéria, ao entrar no seu sistema sanguíneo, ao entrar no seu corpo, automaticamente células de defesa irá englobar essas bactérias, eliminando esses micro-organismos do seu corpo, ou seja, matando eles, e assim você não irá ficar doente. Caso contrário, você poderá ter uma infecção. Já a pinocitose é um processo em que vai ocorrer nas células, só que ele se difere da fagocitose por ser partículas líquidas. E diferente também da fagocitose, a pinocitose não vai haver projeções da membrana em direção à partícula a ser englobada. A substância vai encontrar a superfície da membrana plasmática e quando ela encontrar essa superfície, ela vai aprofundar dentro dessa membrana. Não vai ser projeções da membrana como na fagocitose, e sim a substância vai encontrar a superfície da membrana e a superfície irá se aprofundar em um processo chamado de invaginação, onde irá formar uma bolsa chamada pinossomo. Após a formação dessa bolsa, ela poderá também ser digerida posteriormente pelos lisossomos. Esse é um processo muito interessante que ocorre, por exemplo, nas células do seu intestino, na absorção de líquidos, na absorção de óleos. Então, o seu corpo absorve basicamente por pinocitose. Recapitulando: fagocitose, partículas sólidas; pinocitose, partículas líquidas. Fagocitose, projeções através de pseudópodes para englobar; pinocitose, invaginação da membrana. E assim as substâncias podem entrar dentro das suas células com mais facilidade. A principal importância do transporte em bloco está ligado à capacidade que tua membrana tem de passar de substâncias. Por exemplo, a substância muito grande ela não consegue passar pela bicamada nem pela própria proteína. Se ela fosse passar por essa bicamada ou por essa proteína, ela poderia romper essa membrana plasmática. Então esse transporte de blocos é para o transporte de substâncias grandes, que não conseguiriam passar pela própria bicamada de fosfolipídios. Falando agora sobre a exocitose é um processo de eliminação, enquanto a endocitose, que é a fagocitose e pinocitose, é a absorção, exocitose significa eliminação. Porque endo entra, exo sai. Vamos lá. Na exocitose eu vou ter o processo de secreção e o processo de excreção. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que a secreção é onde eu vou secretar, eliminar substâncias úteis, substâncias boas, que é o que tuas células secretoras faz. As tuas células hormonais, as tuas glândulas produzem secreções, hormônios que são eliminados ou dentro da tua corrente sanguínea ou dentro de um tubo no seu organismo.
Essas células secretoras, essas glândulas secretoras, elas produzem substâncias úteis para o seu corpo. Já o processo de excreção é um processo que eu vou eliminar substâncias que não são mais úteis para o meu corpo. Vulgarmente nós chamamos de defecação celular. É aquilo que restou do processo metabólico. Então eu estou eliminando as excretas. Excreção, coisas que não são úteis. Secreção, coisas úteis. E esses dois processos são chamados de exocitose. Moleza, processo de transporte em bloco, é um dos processos mais simples que tem dentro dos transportes da membrana. Se você não viu as outras duas aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também aqui em cima para que você possa ver posteriormente transporte ativo e transporte passivo. Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo e claro, de seguir nosso canal e deixar aquele like, ajudando assim o nosso projeto a crescer cada vez mais.